Bom, pessoal, muito bom dia a todos. Vamos dar início, então, a mais uma reunião semanal. Hoje é segunda-feira, dia 19 de fevereiro de 2024. A gente começa, como sempre, falando primeiro do cenário local. A gente teve aqui no Brasil uma semana mais curta devido ao feriado de carnaval. E com isso, vimos na semana o Ibovespa registrando leve ganhos com alta de 0,55%, cotado a 128.725 pontos. Aqui no Brasil, a temporada de resultados do quarto trimestre de 2023, ela acabou avançando pouco nessa semana. Até o momento, a gente teve 16 das 83 empresas do índice Bovespa reportando resultado, com 31% delas superando as estimativas de lucros. A maior alta da semana passada veio de Braskem, que inclusive foi uma recomendação de compra no swing trade da Condit, né? A ação apresentou alta de 11% na semana passada, com avanços na auditoria para a venda da participação da Novonor. E também a Uzi Minas, que subiu 8,9%, com alta do preço do minério de ferro. Já as maiores baixas da semana vieram puxadas por Carrefour e TIM, ambas caíram um pouco mais de 5%, sem notícias específicas, tratando-se apenas então de um movimento técnico dos papéis. No acumulado do mês, o Ibovespa sobe 0,76% e o índice de small caps recua 1,87% até o momento. As carteiras recomendadas do BTG, a gente tem BTG 10 como destaque neste mês, subindo aí 2,68%, superando com folga o índice, e a carteira de small cap subindo 0,53%, gerando também um excelente alfa frente ao índice de small caps, que cai quase 2%. Entrando agora na área internacional, né, a gente, nos Estados Unidos, a gente já vê a temporada de balanços por lá se encaminhando da reta final, com 396 empresas do S&P 500 já tendo publicado seus resultados e 78% das empresas superando as estimativas de lucro, o que acaba justificando também a boa performance do índice ao longo do mês de fevereiro. Tá? Já o macro global, ele foi um tema bastante relevante para os mercados. A gente teve dados de inflação ao consumidor e ao produtor nos Estados Unidos, com esses dados vindo acima da expectativa do mercado, né, diminuindo, então, uma possibilidade de corte de juros pelo Banco Central americano. Porém, por outro lado, a gente vê os dados de vendas no varejo, eles vieram bem abaixo das projeções, também sugerindo que a economia americana está desacelerando sob os juros restritivos que eles encontram atualmente. Tá? Então, isso são dois dados que vieram em condições opostas, né? Então, a gente vê a inflação acelerando ainda, né? Vindo acima do esperado, porém, a gente já vê um consumo bem mais baixo aí das expectativas, o que abriria, então, oportunidade para o Banco Central americano começar a pensar em corte de juros. Tá? Então, essa é a grande incógnita do mercado para ao longo desse ano, né? Quando que o Fed, de fato, vai começar a cortar juros nos Estados Unidos. Independente disso, a gente ainda vê a Bolsa Americana renovando máximas históricas, né? Já sobe aí quase 5% no ano de 2024. Tá? E a carteira BTG-BDR também aí só esse mês já valorizando quase 6% e subindo mais de 2 dígitos já em 2024, a gente ainda com apenas nem 2 meses completos do ano. Voltando agora a falar de Brasil, né? Então, nosso índice de fundos imobiliários, o IFIX, ele apresentou uma semana praticamente estável, né? Com queda de 0,06%, né? E após renovar sua máxima histórica nesse mês de fevereiro, a gente vê ainda que cerca de 70% dos fundos imobiliários ainda negociam com desconto frente ao seu valor patrimonial, né? Ou seja, o que mostraria que a gente ainda tem bastante espaço para surfar a alta do IFIX com o corte de juros que teremos ao longo desse ano. Tá? Então, do total de 105 fundos imobiliários que compõem o índice o IFIX, tá? 73 deles negociam abaixo do valor patrimonial, sendo que 18 fundos apresentam descontos superiores a 20%, é um desconto muito expressivo, né? Então, obviamente que com a continuação do ciclo de queda de juros, a gente verifica que essa classe de ativo tende a ganhar ainda mais atratividade
pelos investidores, principalmente investidor pessoa física, que tem o benefício da isenção dos dividendos. Tá? E falando agora de moedas, o dólar ele apresentou alta frente ao real, com valorização de 0,29% na semana, cotada a R$ 4,97. E o índice DXY, que representa a variação do dólar frente a uma cesta de moedas, também apresentou ganhos, com alta de 0,19 na semana. Essa alta do dólar ela foi com certeza embasada aí pelos dados de inflação que a gente teve divulgado nos Estados Unidos, mostrando então que a taxa de juros nos Estados Unidos deve se manter ainda em patamares restritivos por algum tempo. Tá? Então isso acaba trazendo atratividade para o dólar frente aos pares. E no mundo das criptomoedas, o Bitcoin e o Ethereum seguem então seu rally de alta que a gente viu acompanhando ao longo do ano passado. Esse ano continuam aí com forte rally. A criptomoeda mais negociada do mundo, ela teve ganhos aí de 7,24% na semana, enquanto o Ethereum aí subiu mais de 12%. O movimento de alta dessas criptos ele foi embalado principalmente com os ETFs de Bitcoins que registraram entradas líquidas aí superiores a 2 bilhões de dólares em apenas uma semana. Então os ETFs mal foram aprovados aí pela SEC americana, já estão aí com forte fluxo de entrada de capital nessa classe de ativo, tá? E agora falar de juros futuros, vou chamar então o Thiago Tavares comentar um pouquinho aqui pra gente. Bom dia, Thiago. Bom dia, Gustavo. Bom dia, pessoal. Então, trazendo informações para vocês sobre os nossos DIs, com uma semana bem curta ali por conta do feriado ali do Carnaval, né? O mercado americano que ditou o ritmo ali na curva de juros aqui no Brasil, né? A retomada dos negócios ali após o Carnaval, ele foi marcado por pressão de curva de juros, com juros futuros encerrando em alta ali em todos os vértices, né? Então, vocês podem ver que o DI 25 teve uma alta de 0,25 durante a semana, né? Fechando acima dos 10%. DI 27 teve uma alta ali semanal de 0,7, fechando acima dos 10% também, e o DI 29 e o DI 31, fechando ambos ali 0,48 e 0,38, ambos também fechando ali acima dos 10%, né? Então ali com o mercado americano ditando esse ritmo, né? Então, além disso ali, observou um movimento de agentes ali abandonando as apostas ali que o Fed irá iniciar o afrouxamento monetário nas próximas reuniões, né? Então, o CPI ali dos Estados Unidos, ele acabou superando as estimativas na terça-feira da semana passada, né? Os dados do índice ali dos preços ao consumidor dos Estados Unidos voltaram a exibir uma alta acima da esperada ali pelos agentes e uma composição bastante negativa, né? Com a elevação de componentes da inflação, né, sensíveis à política monetária. Ao mesmo tempo, ali, os agentes eles abandonaram quase que por completo as apostas em torno de um corte de juros em março, né? Então, conforme o Gustavo comentou anteriormente, pelo Fed, né? E já não esperam que, de forma majoritária, vamos se dizer por assim, que o Banco Central americano dê início ao afrouxamento monetário na reunião de maio, né? Segundo o CME Group, a probabilidade implícita de um corte em maio ele está por volta de 38,5% atualmente. Outro fator que também contribuiu ali para a alta de juros futuro, né, foi também ali dentro do mercado americano, foi a divulgação ali de novas evidências indicando que a inflação nos Estados Unidos permaneceu mais persistente em janeiro do que esperavam os analistas, né? Após a divulgação ali do índice de preço ao produtor, o PPI americano, né? Os rendimentos dos títulos do Tesouro americano registraram forte alta, influenciando os demais mercados, né? O PPI ele avançou ali 0,3% no mês de janeiro, frente ao mês anterior, né? Ante a expectativa de alta mensal de 0,1%, segundo as estimativas dos analistas ali consultado pelo Wall Street Journal. O núcleo do índice subiu ali também 0,3 frente ao consenso do avanço de 0,1%, né? Na visão aqui de alguns economistas do mercado brasileiro, eles falam ali que fica cada vez mais claro que a aceleração da desinflação no final do ano passado foi impulsionada pelo setor de bens, que de certa forma escondeu ou fez esquecer a dinâmica do setor de serviço, né? Segundo eles ali, o Federal Reserve manteve uma postura mais cautelosa, mas cometeu erros de comunicação que dificultaram a tramitação
dessa mensagem de cautela, né? Agora parece que finalmente os mercados estão ali convergindo a uma visão mais realista, na qual ainda não é possível declarar vitória ali sobre a inflação. Na agenda semanal, no Brasil, as atenções se voltam ali para os números do Índice da Atividade Econômica do Banco Central, o IBCBR, que será divulgado hoje, né, segunda-feira. O dado ali funciona como uma prévia do resultado do Produto Interno Bruto, né, o nosso PIB Brasil. E na quarta-feira, dia 21, o Fed, ele publica a ata da última reunião realizada no dia 31 de janeiro, né, na ocasião ali a autarquia decidiu manter os juros inalterado ao patamar de 5,25 a 5,5% ao ano, né. Agora no documento, os investidores eles buscarão detalhes sobre a decisão e as projeções para trajetórias dos juros nos Estados Unidos. Obrigado, Gustavo. Obrigado, pessoal.